Hello guys, Teacher G em mais uma aula, passando por aqui, lembrando que toda terça, quinta e sábado a gente tem aulas mais densas, mais completas, né, com duração de maior tempo para você acompanhar e aprender muita coisa, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. Então acompanha, se você ainda não assina o meu canal no YouTube, se inscreva. Se você está assistindo pelo YouTube, já faça isso agora, ó. Se inscreva aqui embaixo, deixa o sininho lá ativado. Assim você vai receber as notificações dos novos vídeos, das novas aulas, para você poder ir acompanhando, tudo bem? Guys, para a gente começar então a nossa aula de hoje, eu trouxe um assunto aqui que eu estava conversando com algumas pessoas e sempre essas pessoas me perguntam algo do tipo: é verdade que se fizer isso aprende inglês? É verdade se fizer aquilo e aquilo outro não aprende? Então, sabe esse papo assim que sempre surge? Às vezes até em reunião de família. E aí eu falei, bom, vou fazer uma aula falando sobre isso, verdadeiro ou falso. True or false, né? O que falam por aí que pode ser verdade e o que não é. Então eu separei alguns pontos, claro que não dá pra gente ver tudo, né? Porque a gente ouve muita coisa por aí, mas eu separei os que eu mais ouço. As pessoas perguntando: funciona, não funciona? É verdade, não é verdade? E o primeiro que eu separei aqui, ó, que esse eu acho bem interessante, aliás, eu ouço muito. Meus alunos falam muito isso para mim no início, tá? Porque depois mudam a opinião completamente. A primeira, verdadeiro ou falso? Teacher, tem que gostar de inglês para aprender. Eu não aprendo inglês, aí a pessoa logo complementa. Eu não aprendo inglês porque eu não gosto, teacher. Sabe qual é o meu problema? Quando o aluno chega até mim, né, quando ele se inscreve para uma nova turma, quando eu abro vagas para novas turmas e ele se inscreve, ele sempre já gosta de deixar claro: ó, teacher, eu não gosto de inglês, então acho que eu não aprendi até hoje, apesar de eu já ter tentado várias vezes, porque eu não gosto. Então eu não aprendo inglês porque eu não gosto. Eu ouço isso, gente, eu nem sei quantas vezes que eu ouço isso. Vamos ver se é verdade ou mentira, né? Verdadeiro ou falso, true or false. Ó, o que eu separei aqui para você entender? Gostar do idioma não garante que você vai alcançar o resultado que você quer. É claro que quando a gente tem prazer em fazer uma atividade, isso nos favorece a nos sentirmos mais motivados para fazer aquela atividade, tá? A gente tem essa vantagem. Eu adoro jogar tênis, então eu vou me sentir motivada a jogar tênis, por exemplo, né? Eu odeio correr, mas eu preciso correr porque o médico me orientou a praticar corrida. Tá, é lógico que a atividade prazerosa eu vou me sentir mais motivada a fazer, mas gostar do idioma, gostar de inglês não garante que você vai alcançar o resultado. Por que eu estou te falando isso? Eu sempre conto, gente, experiência própria. Sempre amei inglês. Desde a minha adolescência, faz tempo, hein? Eu sempre adorei inglês, sempre. Né? Na minha adolescência despertou esse interesse por aprender, estudar o idioma, e eu fiz 5 anos de curso de inglês. Terminei os 5 anos já com 15, 16 anos de idade, né, na adolescência, e não falavam inglês. E olha que eu gostava, gente. Eu pesquisava em dicionário, porque não tinha o acesso à internet com tanta facilidade que a gente tem agora. Nem tinha, acho, né? Meu Deus, muito velha. Enfim, deixa essa questão para lá, né? Eu pesquisava, eu lembro que eu gravava no videocassete os programas de videoclipes para depois ficar tentando entender a música. Nossa, eu ficava fuçando o tempo todo. Eu gostava mesmo, desde aquela época eu já gostava mesmo. E nem por isso eu alcancei o resultado que eu queria. Eu não falava inglês depois de ter estudado 5 anos. O que acontece? É importante a gente entender que, mesmo eu não gostando do inglês, e eu vou te explicar o porquê que você não gosta, é importante a gente aprender a extrair das circunstâncias o que pode ser prazeroso naquele momento para mim. Porque o que acontece? O que eu percebo, né? A maioria das pessoas que falam para mim: teacher, eu não gosto de inglês, isso é no início, quando começam lá, né? Teacher, eu não gosto de inglês, porque já tiveram experiências desagradáveis anteriormente. Essas experiências desagradáveis que talvez você tenha tido com o inglês, não sei se é o seu caso. Se for o seu caso, comenta aí. Não, teacher, é verdade, comigo aconteceu isso. Eu tive uma experiência tão desagradável com o idioma que agora eu não posso nem ver mais
a língua inglesa na minha frente. Eu sei que eu preciso aprender, mas eu odeio. Tá tudo bem. Eu sempre falo isso para meus alunos, né, quando começa uma turma nova. Gente, tá tudo bem odiar inglês. Você não precisa amar o inglês agora. Eles começam a rir, né, porque tipo, ai, teacher, é verdade, eu não gosto. Porque isso acaba acontecendo se você teve uma experiência desagradável com o idioma. Que experiência desagradável pode ser essa? Qualquer situação. Por exemplo, o que eu percebo muito que acaba que as pessoas que dizem que não gostam de inglês já passaram. Foram expostas num momento onde elas não estavam preparadas para aquela exposição, sabe? Às vezes coisa de chefe legal, né? Situações no trabalho, ou nem chefe, colega de trabalho, que expôs o colega numa situação a qual ele não estava preparado para falar inglês naquele momento, e aí a pessoa se sentiu exposta, ridicularizada, humilhada, tiraram sarro dela, né? Muitas vezes vem de um próprio professor de inglês, infelizmente, né? De corrigir na frente de todo mundo. Ah, você falou errado, essa pronúncia está errada. Então tem várias situações que as pessoas vivenciam ao longo da trajetória em relação ao inglês que acabam deixando elas em situações desagradáveis, desconfortáveis, o que traz essa situação. Falar inglês, estudar inglês, praticar inglês não é nada agradável. Não gosto, odeio. E é super compreensível, porque isso acaba acontecendo mesmo. Seu cérebro registra essa atividade do inglês como algo não prazeroso. E aí toda vez que você tenta fazer alguma atividade relacionada ao idioma, já vem aquela sensação de coisa ruim. Ai, que coisa chata, odeio, não gosto. E como mudar isso, né? Agora a gente vai entrar nisso que eu anotei aqui para você. Como que eu posso mudar, então, essa experiência desagradável para uma experiência mais agradável, para eu me sentir mais motivado para praticar, para aprender, sendo que eu preciso nesse momento? Bom, a gente vai tentar aprender a extrair situações prazerosas daquilo que a gente está fazendo. Para isso acontecer, guys, eu preciso criar novas experiências com o idioma. Eu não falei para você que eu ouço muito isso dos meus alunos? Logo quando abre uma turma nova, teacher, eu não gosto de inglês, já quero deixar claro, ele já quer deixar bem claro para mim que ele não gosta de inglês. Eu falo, tá tudo bem, você não precisa gostar. Passou um tempo, a opinião dessa pessoa começa a mudar. Por quê? Porque ela começa a fazer exatamente isso. Ela começa a entrar num processo de novas experiências com o idioma, as quais essas novas experiências trazem para ela situações mais prazerosas. Ela não foi mais exposta, ela não foi mais ridicularizada, ela começa a conseguir fazer algumas habilidades em relação ao idioma que antes ela não conseguia, e isso já traz um prazer para ela. Então esse discurso de que eu não gosto, eu não aprendo, tal, isso é bem comum, tá? Isso acontece mesmo, só que você pode criar novas experiências para tornar aquilo prazeroso. Ó, por exemplo, dentro dessa nova experiência, pratique um exercício, uma atividade relacionada ao idioma, onde você se saia bem no nível que você está. Uma coisa que eu percebo muito, as pessoas começam a praticar, a treinar, a estudar. Às vezes ela pega uma atividade que não é adequada para o nível dela. Às vezes, por exemplo, listening. Eu quero assistir um filme inteiro em inglês. Mas você já está nesse nível apto para entender um filme todo em inglês? Não, mas eu já quero me forçar. Não vai rolar, né? Porque esse me forçar que você está tentando vai acabar te atrapalhando mais ainda, vai te colocar numa situação ainda mais desagradável, vai ter mais ranço em relação ao inglês ainda. Então, como é que eu acabo com esse ranço no inglês? Eu preciso praticar exercícios e atividades relacionados ao idioma, o qual eu me saia bem no nível que eu estou, aquilo que está apto para o meu nível fazer neste momento, e não querer dar um passo além agora, porque isso vai gerar um resultado desagradável, outra experiência desagradável, e o ranço em relação ao inglês não vai passar, tá? Então valorize aquilo que você consegue fazer no momento com o idioma, mesmo que aquilo que você consegue fazer agora com o idioma está ainda distante daquilo que você quer fazer, né, daqui a um tempo, do seu objetivo, não tem problema, mas valorize. Eu faço muito isso com os meus alunos, né? Valorize o que você já domina. Quando eu percebo que o aluno não está conseguindo visualizar, valorizar o que ele já consegue fazer com o idioma, eu já preparo uma atividade onde ele vai executar muito bem para ele conseguir enxergar isso, porque às vezes ele não consegue.
E aí, quando ele termina a atividade, eu sempre ouço algo do tipo, nossa, quanta coisa que eu já estou conseguindo fazer com o idioma, falar. Nossa, teacher, eu nem sabia que eu estava conseguindo falar tudo isso. Então, valorize aquilo que você já domina em relação ao idioma, tá? Na hora que você vai fazer um novo conteúdo, igual eu falei que eu faço com os alunos, você pode fazer com o seu conteúdo de estudo aí, com o seu material de estudo. Vou aprender uma estrutura nova, vou aprender algo novo no inglês agora. Reforça o que já é sabido por você. Aquilo que você já sabe, dá uma reforçada, para te dar aquela sensação de prazer, porque o seu cérebro vai associando essas ligações, né? As regiões que vão gerando essa sensação de prazer, toda vez que você tiver uma atividade de novo com o inglês, elas vão ser acionadas novamente e aí você vai conseguindo ter novas experiências e novas experiências mais prazerosas em relação ao idioma. Então, essa história de que eu não aprendo inglês porque eu não gosto, falso. Não é verdade, tá, guys? Não é porque você não gosta, porque eu adorava inglês desde sempre e nem por isso falava inglês. Fiz 5 anos, não falava. Foi uma super frustração que eu tive. E aí fiquei correndo atrás, fui em aula de conversação, não entendia nada. Ó, então esquece. Não é por isso. Se você não gosta, tá tudo bem não gostar. Mas não ache que por causa disso você não aprende, tá? E na verdade, é só uma questão de criar novas experiências, onde você vai conseguir extrair situações mais adequadas, mais prazerosas para você poder trabalhar, tudo bem? Segundo ponto que eu ouço muito, teacher, aulas tem que ser só em inglês, né? Aula só em inglês que funciona. Ah, teacher, mas aí a aula você vai ministrar aula em português ou em inglês? As pessoas me perguntam muito isso. Como que é a sua aula, teacher? Tudo em inglês? Ou tem em português? Porque eu quero tudo em inglês. Então, guys, vamos entender o seguinte, ó. Se a sua aula de inglês for em português, você não vai aprender. Ah, não, teacher, se for em português, eu não vou aprender. Eu quero tudo em inglês. É tudo em inglês? True or false? E aí? E agora? Vamos entender o seguinte, então. Qual é o seu objetivo em relação à língua inglesa? Eu quero escrever melhor, eu quero entender melhor, eu quero falar, teacher, porque eu não falo inglês. Eu até sei um pouquinho, mas eu não falo. Não, eu quero entender muito melhor, eu quero escrever, eu quero falar, eu quero ler. Qual é o seu objetivo em relação ao inglês? Esse é o primeiro fator que você precisa definir. O que você quer com a língua inglesa em relação aos seus estudos? Por que você está procurando aprender, você está estudando inglês? Qual que é o seu objetivo? Defina isso primeiro. Você quer falar inglês? Você quer ler em inglês? Não, teacher, eu só uso para ler. Tá tudo bem. Meu meio acadêmico, eu leio muitos artigos, muitos textos, eu preciso ler e entender. Ótimo. Não, teacher, eu preciso escrever. No meu trabalho eu escrevo e-mails, relatórios, tudo em inglês. Não falo nada. Então eu preciso escrever muito bem. Pode ser também. Então, qual que é o seu objetivo em relação a isso? Defina primeiro isso, tudo bem? Por que eu estou te perguntando? Se você é iniciante, se você está no nível básico, você ainda não fala inglês, você ainda não tem habilidade de falar e nem de entender quando alguém fala com você, cuidado com as aulas só em inglês. Por quê? Guys, ó, lembra que eu contei que eu fiz 5 anos de inglês? 5 anos. Entendia uma musiquinha, outra, conhecia algumas coisas, não é que eu não sabia nada, sabia. Se eu pegasse uma letra de música, eu até conseguia traduzir uma boa parte, se eu ouvisse, eu até conseguia, mas eu não falava nada. Tanto é que eu fui para uma aula de conversação depois desses 5 anos e fiquei mega frustrada, porque eu só consegui falar bom dia e mais 2 palavras, e o professor falando, e eu com aquela cara de paisagem, não conseguia responder em inglês para o professor, né, todo empenhado lá tentando se comunicar, eu não conseguia falar. Então, se o seu objetivo foi uma aula de conversação só em inglês, se o seu objetivo, se você está no nível iniciante, básico, se o seu objetivo é falar inglês, pay attention. Aulas ministradas só em inglês podem gerar uma grande frustração para você. Inclusive, quando eu falei lá pra você que as pessoas chegam até mim e falam, teacher, eu não gosto de inglês, eu odeio, por isso que eu não aprendo. Uma das coisas que as pessoas falam muito pra mim é isso. Ah, teacher, eu fui fazer aula de inglês, eu tava começando do zero, do básico, não sabia nada, a aula tudo em inglês,
Eu não entendia, eu perguntava, o professor respondia em inglês, o professor fazia mímica, o professor escrevia na lousa, e eu fiquei lá boiando, não entendi nada, nunca mais voltei. Eu ouço demais isso. Então, se você é nível básico, nível iniciante, está começando agora, seu objetivo é falar inglês, se você cair numa aula que é ministrada só em inglês, a chance disso gerar uma grande frustração para você é grande, tá? Então, você acha às vezes que tá, nossa, eu tô ouvindo só inglês, que legal, já vou ser fluente logo porque eu só tô ouvindo inglês. Então, se você tá no nível iniciante, isso vai gerar mais frustração do que levar você para fluência, tá? Por que eu tô falando isso, guys? Se ficar ouvindo inglês o tempo todo fosse o suficiente pra gente falar inglês, pensa comigo agora. Agora eu preciso que você pense comigo. Ó, se ficar ouvindo inglês o tempo todo fosse o suficiente para falar inglês, aí eu quero uma aula só em inglês. Eu quero meu professor falando inglês o tempo todo comigo. Se isso fosse o suficiente, meu, era só você pegar e ficar assistindo séries em inglês o tempo todo. Você não ia precisar de um professor para ficar falando inglês com você, não é? É só você ficar, fazer uma imersão, né? Aí na sua casa mesmo, com filmes, séries, documentários, ouvindo inglês o tempo todo e pronto. Você não precisaria de um professor. Então, cuidado com aulas ministradas só em inglês. Ah, teacher, mas então quer dizer que não é bom? Eu sempre ouvi falar que é muito bom aula só em inglês, porque daí eu vou praticar mais ainda. Então, se você já está num nível onde você já consegue se comunicar com alguém em inglês, quando fala com você, você entende, e você consegue falar, já consegue se comunicar em inglês, aí é indiferente se a aula é em português ou é em inglês, tudo bem? Pode ser uma aula toda em inglês, que não vai ter problema nenhum. Agora, se você ainda não fala inglês, não consegue se comunicar, você não entende quando fala com você, a aula em inglês vai ser frustrante para você, tá? Eu não recomendo, tudo bem? O que faz você falar, guys, não é você ficar ouvindo inglês o dia todo, porque daí você já fazia isso sozinho, você já estava falando, todo mundo já estava falando, não é? É só assistir série o dia todo, filme o tempo todo. Não é. O que faz você falar são técnicas e estímulos adequados que vão desenvolver a sua fala. Inclusive, eu vou falar sobre isso no workshop que acontece do dia 6 ao dia 10 de abril. São 3 aulas onde eu vou trabalhar o desenvolvimento da fala. Se você ainda não se inscreveu, o link está lá no Instagram, nos vídeos do YouTube. Então, me manda mensagem, teacher, não achei onde eu me inscrevo, mas o link está por todas as redes sociais minhas, então eu vou falar exatamente sobre isso. Então, o que faz você falar são técnicas e estímulos adequados, tudo bem? Porque se fosse ficar só ouvindo inglês, meu professor falar inglês o tempo todo, eu ligo uma série lá e pronto, não é? Então, ó, se sua aula de inglês for em português, você não vai aprender. Gente, false. Completely false. Essa é uma das mais falsas que tem de todas que eu separei aqui para você. Tudo bem? Então, fique atento em relação a isso, tá? Terceiro ponto que eu coloquei aqui que a gente ouve pra caramba também, bastante. Ah, tem que aprender inglês enquanto é novo. Ih, Tite, minha cabeça não dá mais para isso não. Já passei da idade para aprender inglês. E aí, true or false? O que você acha? Você também acha que já passou da idade para aprender inglês? Ó, também vou falar sobre isso no workshop, né? Porque é para adultos o workshop, né? Como pessoas adultas podem falar inglês do zero, praticando 15 minutos por dia. Bom, você já deve estar imaginando a minha resposta, mas vamos entender um pouquinho melhor isso. Falar inglês com a minha idade, eu ouço bastante isso. Ai, teacher, mas eu já tenho mais de 25, 30, 35, 40, 45, tenho mais de 50, teacher. E agora? Mais de 55. Então, guys, ó, eu vou colocar aqui para você. Eu comecei a falar inglês depois de adulta. Eu tinha 25 anos quando eu comecei a falar inglês, depois de adulto. Muitas vezes acho que 25 é muito jovem. Aí, mas 25 anos é super jovem. Mas eu com 25 anos eu já era mãe, eu já era casada, né? Então, assim, eu já era bem madura para minha idade, vamos dizer assim. Mas eu vou colocar aqui para você um pouco as vantagens da fase adulta, né? Lembre-se sempre, guys, que quando você se propõe a fazer algo na fase adulta, não só em relação a aprender inglês, não, tá? Mas quando você se propõe a fazer algo na fase adulta, você tem algumas vantagens. Entre elas, uma das vantagens é a maturidade que você tem na fase adulta que anteriormente você não tinha, tá? Isso pode ser muito vantajoso.
a consciência daquilo que você de fato precisa, a consciência daquilo que de fato é prioridade para você agora. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar com adultos, principalmente por conta dessas circunstâncias. O adulto, ele é um aluno que já tem maturidade, ele é um aluno que tem consciência daquilo que ele precisa e qual que é a prioridade dele, e aí ele valoriza aquele momento que ele está aprendendo algo novo. Não só em relação ao inglês, mas falando aqui do inglês, eu percebo muito isso em relação aos meus alunos. 90% dos meus alunos hoje têm mais de 25 anos. Eu diria que a faixa etária dos meus alunos hoje vai entre 33 até 55 anos, mais ou menos. Tem alguns alunos com menos de 30, mas a maioria acima de 30 anos. E é o que eu percebo, maturidade, né? Consciência do que é prioridade para ele e, por consequência disso, acaba valorizando esse momento. Então isso, guys, é algo extremamente poderoso nesse momento da fase adulta para você poder aprender algo. Então nunca é tarde. Construa a sua história em relação ao idioma, a sua experiência em relação ao idioma, né? Sempre quando as pessoas perguntam, teacher, qual é a melhor hora de aprender inglês? Eu às vezes pergunto, é para você, é para o seu filho? Não, para mim. Agora. A melhor hora de aprender inglês é agora. Não tem, eu devia ter aprendido. Teacher, se eu tivesse aprendido na adolescência. Eu falo, tá. E daí? Talvez se você tivesse aprendido na adolescência, você estava até hoje sem falar inglês, porque aconteceu comigo. Eu aprendi na adolescência, mas não falava inglês. Eu fui falar depois de adulta, porque daí eu comecei a ir atrás, porque eu queria desenvolver a minha fala. Então, começar na adolescência ou na infância ou não garante que você vai aprender, não garante que você vai se tornar fluente, são vários fatores. Mas criança não aprende melhor? Olha, o que tem muito em vantagem em relação à criança e do adulto é que a criança, ela vem aprender algo, ela não vem com aquele peso, aquela sobrecarga que o adulto vem, né? O adulto vem, teacher, se eu não falar inglês até o mês que vem, eu perco a minha promoção no emprego. Teacher, se eu não falar inglês em 3 meses, eu não posso concorrer a nenhuma vaga de trabalho, porque todos estão pedindo inglês. Teacher, se eu não falar inglês, eu não vou poder não sei o quê. Então, o adulto vem com um peso gigante, né, em relação a que ele tem que aprender aquilo em pouco tempo. A criança não, né? Ela acaba aprendendo apenas por estar ali vivenciando, experimentando aquele idioma, o que o adulto não faz. Então, acho que isso seria a desvantagem maior em relação do adulto com a criança. Mas nada é garantido no sentido, se eu tivesse estudado na adolescência, hoje eu não teria ter que estar estudando inglês. Ué, quem garantiria isso, né? Talvez você teria estudado lá na adolescência, não teria a maturidade para aprender o idioma, não valorizaria aquele momento e talvez agora, adulto, você ainda tem que aprender ainda de novo, ia ser mais frustrante ainda. Então, eu sempre falo para os meus alunos, não tem essa se eu tivesse, não existe esse tempo se eu tivesse. É agora, você não está aprendendo agora? Você não está lidando com essa situação agora? Então, a melhor hora de aprender inglês é agora, tá? Então, quando alguém falar, já passei da idade para aprender inglês, quem me acompanha, né, com alguns vídeos e algumas aulas, me ouve, já me ouviu falar isso trocentas vezes, né? Não tem a melhor idade para aprender a falar inglês. A melhor idade para você aprender a falar inglês é agora, right now. Então, gente, isso é totalmente falso, muito falso mesmo, tá? Então, desencana com essa história de qual é a melhor idade para falar inglês, porque a melhor idade para você, com certeza, é agora. Tudo bem? Guys, espero você então na próxima aula. Fique atento ao workshop. Se não se inscreveu ainda, corra se inscrever. Teacher, quero mais informação, não estou achando o link. Deixa aí nos comentários, eu já respondo para você, já te mando o link, você já se inscreve. E aí você vai ter 3 aulas, acesso a 3 aulas online, gratuito, onde a gente vai trabalhar o desenvolvimento da fala. É só para quem quer falar inglês. Se você não quer falar inglês, você só quer outra habilidade, eu não indico para você participar. Agora, se você quer, let's go, né? Vamos lá, que vai ser perfeito para você. E principalmente se você for adulto, hein? Que é para você mesmo. Guys, see you next class. Bye, bye!